Bem, companheiros e companheiras, boa tarde mais uma vez. Período da tarde é um tanto complicado, né? Depois que a gente almoça, dá um pouco de sono, mas vamos ver se hoje à tarde a gente, com esse debate da conjuntura nacional e internacional, a gente cria aqui um clima de um debate onde dê ali uma informação para subsidiar para o plenário e as nossas inscrições. A gente vai querer aqui fazer um acordo com os companheiros do plenário. O companheiro Ives vai ficar responsável pelo recebimento dos crachás, os companheiras que irão fazer intervenção no plenário. A gente está propondo aqui que sejam aí 20 inscrições, que dá em torno de 60 minutos no todo da intervenção do plenário. E aqui entre nós, a gente está propondo que o companheiro João Pedro Esteve fale 40 minutos, ok? De acordo? 40 minutos, tá bom? E 15 para Varela e o Wilson, ok? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos dar início aqui com o nosso debate com o companheiro João Pedro, 40 minutos, depois o companheiro Varela e por último o companheiro Eusvaldo, ok? Sem problema? Então vamos lá dar início aos nossos trabalhos da tarde. Tranquilo? Passar a palavra aqui ao companheiro João Pedro Esteve, essa grande liderança nacional do movimento Sem Terras, inclusive esse congresso, pela manhã nós repudiamos, né, o ato ontem foi feito com o companheiro no aeroporto. Nós vamos tirar aqui não só uma moção de apoio ao companheiro, como também uma moção de repúdio ao encabeçador desse movimento aqui no Ceará, que parece que é Paulo Angelim, financiado aí pelo PSDB, e nós vamos tirar essas duas moções, uma de apoio ao companheiro pela sua luta, pela história, não só no nosso Brasil, mas também internacionalmente, ser uma pessoa conhecida mundialmente, e também uma moção de repúdio ao ato aí originado ontem no aeroporto Nico Martins aqui em Fortaleza. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Agradeço a comissão organizadora do Congresso por esse privilégio de poder estar aqui com vocês e aproveitar esse congresso de servidores de todo o estado do Ceará para nós refletirmos sobre a situação da luta de classes em nosso país. Me alegra que vocês tenham pautado dessa forma esse debate, porque, como vou descrever depois, nós estamos vivendo um período histórico muito difícil, que exige da classe trabalhadora
uma reflexão de longo prazo, mais além da disputa cotidiana dos nossos direitos. Há muitas formas de fazer análise de conjuntura. Há muitos aspectos que se podem abordar dentro desse contexto. Vi que vocês sinalizaram o tema da conjuntura internacional. Espero que outros colegas que compartem essa mesa possam fazer referência a isso. Porém, eu queria aproveitar meu tempo e esse privilégio para trazer para vocês alguns elementos que caracterizam a luta de classes nesse momento no Brasil. Também queria dizer que nos últimos meses ocorreram muitas plenárias, muitas reuniões de avaliação da classe trabalhadora. E mais do que as minhas ideias pessoais, sem fugir da responsabilidade, quero trazer aqui uma leitura que eu acho majoritária hoje nos movimentos populares, sindicais e sociais do nosso país. Bem, em primeiro lugar, com uma breve introdução histórica. Vocês sabem que a luta de classes, na história de qualquer país, ela não é uma escadinha em que a classe trabalhadora vai avançando passo a passo. Porque do outro lado, tem uma classe dominante que vai impedindo a classe de avançar. Nisso, a luta de classes é muito parecida com um jogo de futebol. Sempre é uma disputa entre dois times. Os dois querem ganhar. Os dois querem fazer gol no outro. E o jogo pode até dar empate. Mas não dá para os dois perderem ou os dois ganharem. Às vezes lá em São Paulo joga o Palmeiras com o São Paulo e eu fico torcendo, tomara que os dois percam. Mas não dá. Bem, com isso eu quero dizer que, metodologicamente, a luta de classe aparece ao longo da história por ondas, onde às vezes a classe trabalhadora consegue avançar e, portanto, impor gols contra a classe dominante, às vezes há empate e às vezes há derrotas que a classe trabalhadora tem que refluir e perde, inclusive, conquistas anteriores. Pois bem, olhando para a história recente do Brasil, que eu não quero utilizar tanto o tempo, nós tivemos um período de ascenso do movimento de massas no Brasil, de ofensiva da classe trabalhadora, naquela luta que conseguimos derrubar a ditadura, e tivemos um momento de confronto em 89, onde disputamos o futuro da sociedade brasileira com dois projetos. E a classe trabalhadora em 89 foi derrotada. Daí, a classe empresarial vitoriosa nos impôs o neoliberalismo durante 15 anos. O neoliberalismo representou uma derrota
Estado brasileiro. Bem, mas como tudo na história tem contradição, aquelas parcelas do neoliberalismo e o aumento dos problemas da classe trabalhadora fizeram com que a classe trabalhadora percebesse rapidamente que o neoliberalismo não servia. E com isso, nós elegemos o Lula em 2002. Porém, a vitória do Lula de 2002 não foi um cenário de ascenso do movimento de massas. O Lula, para ganhar as eleições, teve que se aliar com uma parcela da burguesia brasileira que também estava sendo prejudicada pelo neoliberalismo. E daí se gestou um programa de governo que agora, posterior, nós chamamos de neoliberalismo. Neodesenvolvimentismo, desculpa. E o neodesenvolvimentismo, que vigorou durante 10 anos, 2003 a 2013, ele foi importante para a classe trabalhadora, porque ele derrotou o neoliberalismo e ele recompôs alguns direitos da classe e freou o avanço do time adversário. O neodesenvolvimentismo do Lula e Dilma se baseou num tripé que se opunha ao neoliberalismo. O tripé foi fazer a economia brasileira crescer com base na indústria, e isso é importante, que gera emprego, aumenta salários. Segundo, recuperar o papel do Estado na economia, na sociedade, frente ao neoliberalismo que defendia o mercado. Quando a gente diz mercado, é um fetiche. Não existe mercado. O que existe é a vontade dos empresários, a vontade da classe dominante. E terceiro pilar era políticas de distribuição de renda, que se efetivaram basicamente através das políticas públicas: aumento do salário mínimo, aumento dos benefícios da Previdência e aumento da renda familiar pela via do emprego e do salário. Tudo isso parecia uma maravilha e consolidou durante 10 anos esse pacto entre a classe trabalhadora e parte da classe burguesa. Levou a economia a crescer, os trabalhadores ficaram satisfeitos e ganharam 4 eleições. Porém, de 2013 para cá, esse modelo bateu no teto. A economia parou de crescer, parte da burguesia que apoiava o governo saiu do governo e aquele pacto do neodesenvolvimentismo se esgotou. E a revelação disso foi que as últimas eleições nós ganhamos por milagre. Que se durasse mais uma semana, o Aécio iria ganhar as eleições. Mas não foi porque os marqueteiros não souberam fazer campanha, ou porque a Dilma é ruim de Paulo. É porque já não havia condições de um pacto social entre as classes. E como a eleição aconteceu no meio desse início da crise, na eleição poderia dar qualquer coisa. Como poderia ter dado Eduardo Campos, como poderia ter dado Marina. De maneira que a vitória da Dilma já não foi uma vitória consolidando um bloco
Sigo para chegar mais aos dias atuais. Qual é o diagnóstico que os movimentos populares estão nos fazendo da situação atual, que veio se evidenciando nos últimos 2 anos? É que a sociedade brasileira está enfrentando um período da sua história de crise profunda, que se transforma ainda mais complexa, porque é uma crise de 3 faces. Nós temos uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. E todos concordam com essas 3 crises. A crise econômica está aí desenhada todos os dias nos jornais. A economia brasileira faz 2 anos que não cresce, e esse ano, ontem de noite, vindo para cá, eu ouvi na Rádio Band News o anúncio do governo que a economia vai decrescer 2,5%, o que já, tecnicamente, na economia mostra uma recessão. E pior, todos os prognósticos é que a economia vai continuar caindo pelo menos por mais 2 anos. Porque não há investimentos, nem no governo, nem no setor privado, no setor produtivo da economia. E se não há investimentos no setor produtivo, não há quem faça a economia crescer. Poderia dar outros dados da economia, mas vou poupá-los para poder tocar em todos os assuntos que eu quero. Também poderia dizer, e anota, a crise da economia brasileira independe inclusive de governos. Porque a economia brasileira ela está incerta no contexto do capitalismo internacional, e quem manda na economia brasileira são os bancos e as empresas transnacionais. O Levi que pensa que manda alguma coisa. Segundo aspecto, a crise social. A crise social é representada pelo agravamento dos problemas do povão, que aparece na falta de moradia. Faz 2 anos que a Caixa Econômica não faz novos contratos, e por isso aumentaram as ocupações das cidades. Aparece já no desemprego, aparece nas dificuldades do transporte público, que apesar das mobilizações de 2013, não houveram investimentos pesados para resolver o transporte público nas grandes cidades. Qualquer trabalhador que mora numa capital para ir trabalhar, ele é crucificado todos os dias, e a tarifa de transporte do Brasil é a mais cara do mundo em relação ao salário médio. Portanto, o trabalhador brasileiro é o único que paga para trabalhar e vai levar um sardinha lá. E há uma crise na juventude. Me alerta que eu vi que vocês convidaram o Levante Popular da Juventude para participar aqui. Eles são testemunhos. A cada ano sai do ensino médio, faz o Enem e quer entrar na universidade, 8 milhões de jovens. E tem todo o direito. Porém, as universidades oferecem a cada ano, entre público e privado, apenas 1.600.000 vagas. Os outros 6.400.000 nós vamos botar aonde? No Pronatec? Pedir que eles vão trabalhar com a polícia no shopping center? Pedir para ser cobrador de ônibus? O jovem quer entrar na universidade e tem todo o direito, ainda mais nesse mundo da informática que hoje em dia. Então, há uma crise social abafada, que não aparece nos jornais, porque até a polícia não interessa estimular a luta de classe. Mas em algum momento
social vai explodir. A nossa tarefa como militantes e dirigentes dos movimentos populares é que nós temos que organizar essas revoltas, porque senão ela vai ser contra nós. Terceira crise que aparece todos os dias nos jornais é a crise política. Qual é a essência da crise política no Brasil? É que a classe capitalista sequestrou a democracia brasileira pelo mecanismo do financiamento empresarial das campanhas. Então, vocês sabem, apenas as 10 grandes empresas elegeram 70% dos deputados eleitos. Então, nós não temos mais bancada de PT, PCdoB, PSDB, nem estudantes. Agora as bancadas é do Bradesco, das empreiteiras, da bala, das igrejas, da puta que pariu. Menos de um programa para a sociedade. O Cunha está sendo denunciado no programa Lava Jato que ele recebeu 100 milhões das empreiteiras e das empreiteiras e conseguiu com esses 100 milhões eleger ao redor de 200 deputados que comem na mão dele. Então, o problema da crise política não é a Operação Lava Jato. O problema da crise política é que o sistema eleitoral brasileiro está falido. E nós, os movimentos sociais, acreditam. Se não mudar o sistema eleitoral, a cada 2 anos é uma nova Lava Jato. Porque esse é o sistema. Eu fico puto da cara como petista, porque o PT, e faço essa crítica publicamente, porque o PT foi para debaixo do tapete da Operação Lava Jato, entregou seus dirigentes, quando deveria ter aproveitado o problema para denunciar que o problema era a corrupção eleitoral e defender uma reforma política do país. O problema não é de roubo, é do sistema da corrupção. Bem, e nós achamos que essa reforma política, para passar limpo o sistema, só vai acontecer no Brasil quando nós tivermos uma Assembleia Constituinte. Claro que agora, 2015, 2016, a classe trabalhadora que ainda está em refluxo não tem capacidade política de impor nas ruas a convocação de uma Assembleia Constituinte. Mas isso não nos impede de pautar e indicar para o povo que essa é a única maneira de superar a crise política que nós estamos vivendo. Sim. Bem, então, há acordo no diagnóstico sobre a crise econômica, social e política, até a burguesia reconhece. Então, diante desse diagnóstico, e é isso que nos interessa mais, como cada classe está se comportando e apresentando as saídas para a crise. Já que todo mundo sabe que está em crise. Então, se está em crise, é um momento também rico, porque nos impõe uma transição, uma mudança. Então, se todo mundo concorda que está em crise, que não dá para continuar assim, qual é a mudança necessária? Aí é que as classes se movem. E a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, pelo menos até setembro, outubro, já para adiantar, é que nenhuma das grandes classes conseguiu criar uma hegemonia na sociedade e apresentar uma saída que a maioria concorda. Então, faz parte da crise a falta de saídas no final do túnel.
não têm líderes. Porém, eles apresentam como programa para sair da crise a volta ao neoliberalismo. E explicitam nos seus jornais que o programa para sair da crise seria o realinhamento da economia brasileira aos Estados Unidos, na ilusão que daí os Estados Unidos vão voltar a investir, já que falta investimento. Eles defendem o Estado mínimo. Eles chegaram a escrever nos jornais de que a sociedade brasileira não cabe no orçamento da União. Isso é piada. Portanto, eles querem o orçamento da União só para eles, só para juros. Tá? E eu estava lendo hoje de manhã, até para preparar melhor, o discurso do José Serra no Senado, a semana passada, durante a audiência do presidente do banco, onde ele denuncia que o orçamento da União de 2015 vai destinar 280 bilhões de reais para juros. Ou seja, o Serra, como representante de uma burguesia paulista industrial, está denunciando que o dinheiro da União não pode ir só para os banqueiros. Eu também quero. É claro que o Serra não defende vir para nós em investimento social, mas notem a contradição que há no meio da burguesia. E há um setor da burguesia industrial produtiva que estão perdidos. E se beneficiaram do desenvolvimentismo, vieram se dar dinheiro no PT e agora não sabem o que fazer. Então, putos da cara, porque esse setor da burguesia brasileira produtiva, ele depende do mercado interno. E o mercado interno depende de emprego e salário. Claro, se não servir só taxa no Brasil, os trabalhadores ficam dinheiro para de casa. O frigor só vai crescer se nós comer carne. Tá? E assim sucessivamente. As padarias só vão ter desenvolvimento se o povo comprar leite e pão. Se o povo diminuir o salário, a primeira coisa que diminui é a fila da padaria. Todo mundo sabe disso. Bem, e há um setor minoritário de uma classe média reacionária, 1% da sociedade brasileira, que foram os que me recepcionaram de noite. É a turma do Bolsonaro, as viúvas da ditadura militar, que aí eles apresentam como solução para a crise o golpe. Derrubar a Dilma e botar os militares. Por isso também já estão fazendo campanha para o Bolsonaro ser candidato brasileiro. Mas nós, não se assustem, nós não podemos tergiversar a análise da correlação de força. Esse setorzinho é minoritário, não representa nem a burguesia, a própria burguesia produtiva que é a distância deles. Por isso que eu estou cagando e andando. Cada vez que eles me atacam, eu digo, estou do lado certo. Piora se a direita começa a puxar o saco. Aí tem cuida. E tu está mudando de lado. Bem, então, nessa confusão que a burguesia não tem lugar, os setores mais espertos da burguesia, aqueles que têm mais força, vão tentando plantar o seu programa neoliberal através dos espaços que eles têm controle na sociedade. Então eles vão lá e levam o programa neoliberal no Congresso, peguem a pauta dos projetos que o Congresso está votando. É o programa neoliberal. Vão lá no Judiciário e dizem para o Moro, só vote na Globo os desvios da empreiteira para o PT. E os do PSDB? Aliás, na ficha das empreiteiras, o PSDB foi o que recebeu mais dinheiro, 44 milhões. Mas o Moro, que é do PSDB, no Poder Judiciário, fica quieto. O Gilmar Mendes, lá no STF, faz papel de líder dos governos. Tirou a toga de juiz e se comporta como porta-voz do programa neoliberal da esquerda. E terceiro espaço que eles têm é a mídia, onde eles têm controle absoluto. Então, pela mídia, eles vão plantando na cabeça do povo qual seria a saída. Tá?
quarta iniciativa que a burguesia tem é utilizar os seus porta-vozes dentro do governo Dilma. Porque a Dilma cometeu um erro que certamente o Lula, com sua experiência, não ia entender. Ela montou um ministério medíocre e com representantes da burguesia. Então, esses representantes da burguesia dentro do governo Dilma, qual é o papel deles? É ir implementando o programa neoliberal. Devagarzinho, sem que ninguém perceba, ou às vezes explicitando, como é o caso público notório do Levi, mas tem outros, pior que o Levi, o mais comprometidos com a Deus. Se o outro ator importante da conjuntura, não como classe, mas como ator na correlação de forças, é o governo Dilma, que eu já comecei a falar. O governo Dilma enfrenta uma crise justamente porque ele não conseguiu representar um bloco de aliança de classe que o Lula tinha conseguido com o desenvolvimentismo. O governo Lula era estável e fazia a economia crescer porque o seu governo representava uma aliança, um pacto de classes entre setores da burguesia produtiva, classe média e a classe trabalhadora. Esse pacto se rompeu. E a Dilma não teve coragem nem de montar um governo mais à esquerda para sinalizar, então meu governo vai ser mais a classe trabalhadora, ou se quiser, eu vou buscar a classe trabalhadora açarina, e nem teve a coragem de montar um governo neoliberal típico. Então ficou uma esquizofrenia entre nós do campo, todos esses temos a Cátia Abreu, que nem o agronegócio ela representa, tão atrasada, e o Patrusana Dias, que é um homem de esquerda, marxista, cristão. Então como é que os dois vão gerir uma mesma política para a agricultura brasileira? É impossível. A Cátia Abreu diz uma coisa e ele diz o contrário, e no mesmo governo. Mas em outras áreas é a mesma coisa. Bem, então, o governo Dilma vive uma esquizofrenia resultante dessa falta de bloco histórico entre as classes que lhe dê sustentação. A sorte dela, na atual conjuntura desses meses, na minha opinião, e ouvindo muitos, é que não interessa para a burguesia produtiva o impeachment. Hoje, quem está trabalhando com o impeachment é apenas o setor minoritário da classe dominante que não tem a maior parte do controle econômico. Para a burguesia econômica, o objetivo principal é manter as taxas de lucro. E não convém a eles desarrumar o governo e desatar forças populares que eles não sabem o que vai dar. Então, para a burguesia é melhor que a Dilma continue lá no governo, que aplique o programa deles e que politicamente vá sangrando, ou em outras coisas, vá perdendo sua base social, que somos nós. Porque ninguém consegue torcer para time que perde, nem a turma do Vasco. Ninguém consegue torcer para time que só faz gol contra, como o Ministério dela está fazendo. Então a burguesia passa nisso, que ela devagarzinho vai aplicando o programa deles e que ao mesmo tempo, politicamente, vai perdendo o respaldo da sua base social. Para então, até 18, eles conseguirem reconstruir uma unidade entre a burguesia brasileira e ter um único candidato, que eles ainda não têm. Só em São Paulo, eles estão disputando entre o Aécio, que eles detestam,
o Alckmin e o Serra. Comece que o próprio Serra já está de manipuia para o PDT, porque os tucanos já teriam escolhido o Alckmin. Tá? Então eles precisam desse tempo daqui até 18 para decidir construir a unidade entre eles, construir unidade dentro do programa neoliberal e construir um líder. Eles confiam. Tá? E esse tempo eles querem. E ao mesmo tempo eles se cagam de medo da volta do Lula. Por quê? Porque nessas circunstâncias, a candidatura Lula de 18 só se viabiliza se ele for uma candidatura da classe trabalhadora. Se ele der com um discursinho de aliança com a burguesia, ninguém mais acredita. E até tudo. Então o Lula só tem uma chance em 18. É se ele, de fato, expressar uma candidatura da classe trabalhadora. E expressar uma candidatura da classe trabalhadora representaria assumir um programa popular e não mais neodesenvolvimentista e família. Então a burguesia tem medo também da volta do Lula em 18. Daí porque esses setores mais ideológicos também ficam mirando, apontando contra o Lula. E todos os dias plantam notícias mentirosas contra ele na imprensa, para tentar ir desgastando. Na verdade, ele já está mirando 18. No fundo, se vocês querem, a burguesia já está trabalhando, não é agora, a burguesia está trabalhando a disputa de 18. Bem, em 8 minutos. E a classe trabalhadora? Já falei mal da burguesia, falei mal do governo. E a classe trabalhadora? A classe trabalhadora brasileira, que somos 140 milhões de trabalhadores nas diversas categorias, ainda estamos sofrendo o refluxo do movimento massa. Estamos com a bunda no sofá, assistindo na televisão, igual a luta de classe fosse jogo de tênis, como vocês já devem ter visto, jogo de tênis, a torcida fica assim, a bolinha vai para cá, a bolinha vai para cá, a bolinha vai para cá, a bolinha vai para cá. O povo brasileiro está assistindo a luta de classe. O que disse o Cunha? O que disse a Dilma? O que disse o Lula? O que disse o Oeste? E está sentado. Quem se mobilizou março, abril e agora em agosto? Fomos nós. Os delegados dos congressos das categorias. Ou seja, quem se mobilizou foi a militância. Foram as mediações da classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora ainda não foi para a rua. E digo isso com pena. Porque nós ficamos felizes aí em São Paulo quando estamos 40 mil na última passeada. Mas em 89 eu fui numa de 2 milhões. Em 89, 20 anos atrás quase, nós botávamos 2 milhões na rua, pelas diretas, pelo Lula. E agora nós mandamos 20 mil aí no parceiro. Ou seja, nós temos que fazer uma avaliação, uma autocrítica. Mais do que autocrítica é entender que a classe ainda não entrou no jogo. E é esse o nosso papel, é botar a classe no jogo, porque a força da classe trabalhadora, ela só se expressa quando ela entra em movimento na rua ou na greve. Ainda, comentando, as mobilizações que nós fizemos em março, abril e agosto, foi agitação e propaganda, foi contraposição ideológica às manifestações da direita. Mas a verdadeira mobilização da classe trabalhadora, onde ela expressa a sua força política real, é quando ela para a produção. É quando ela causa prejuízo no seu inimigo, que é a greve, que é a manifestação, que é a ocupação dos prédios públicos, que é a introdução do trabalho. Porque ninguém vai substituir o trabalhador. É ele o único que gera essa riqueza. E nós ainda não começamos a fazer isso. Por isso que nós estamos, inclusive,
ele conseguir se mobilizar para dar prejuízo para a burguesia, para conseguir defender os nossos direitos. Bem, então, quais são os desafios que nós temos como classe trabalhadora dentro dessa programação de força? Primeiro é entender a conjuntura, que é uma crise, que é prolongada, que não vai se resolver em 2, 3 anos. Talvez as eleições de 18 encaminhem um outro projeto. Talvez. Mas nós corremos risco, inclusive, da burguesia se unifica e elege o Serra, e nós vamos ter 6 anos de enfrentamentos diretos com a burguesia nesse próximo período. Então é um período de transição, e transição prolongada, onde a classe vai ter que atuar de forma organizada e unida. Então, como mediações, nós temos trabalhado nessa perspectiva de, primeiro, estimular toda a luta de massas, porque aí na luta de massa que a classe exercita a sua força, onde ela desenvolve a consciência, que é classe, e de quem são os seus inimigos. Segundo, nós temos que criar uma unidade entre a classe. Claro que não vai ser unidade absoluta, porque isso nunca existiu, nem na Revolução Russa, nem na Comuna de Paris. Mas criar pelo menos frentes que vão aglutinando polos da classe. E nós temos colocado nossas energias nessa frente Brasil Popular, que tem mais de 70 movimentos, centrais sindicais e partidos políticos, como um espaço de construção verdade, embora sabemos que não vai ser único. E através dessa frente política, e construindo um programa que enfrente as 3 crises que estão colocadas aqui. E no programa, ainda há muito debate. Nós não temos uma construção suficiente de unidade. Note, mesmo na reforma política, que todo mundo está percebendo que a democracia burguesa aconteceu, mas a classe, na hora de apresentar a saída, está dividida. Um amplo setor nós defendemos a Assembleia Constituinte, e outros setores, como o Conselho do PCdoB, que envolve a UNE, defende apenas o projeto de lei da coalição democrática lá no Congresso, no atual Congresso. Então, nós, mesmo na crise política que está evidenciada pela burguesia, nós não conseguimos ter unidade. Na economia temos ainda. Então, já anunciando para você, dia 28, lá em São Paulo, nós vamos publicitar para a sociedade brasileira, para entregar para o debate, um documento que 150 economistas de esquerda trabalharam desde março até agora, para tentar apresentar para a sociedade e para o governo, digamos, uma plataforma econômica, para demonstrar como o governo está errado ao não considerar a crise econômica, ao só tratar a crise econômica como se fosse um problema de orçamento, que não é. A crise econômica é muito mais grave do que o déficit do orçamento da União. Então, os economistas vão nos entregar um documento, dia 28, e nós esperamos que ele, então, nos ajude a fazer um debate que ainda está carente em toda a classe trabalhadora do que seria um programa econômico para fazer frente à crise e fazer frente aos ajustes fiscais que o Levi quer nos empurrar com ela abaixo, e que não só vai resolver a crise, como vai agravar ainda mais a crise, como aliás vem acontecendo de abril para cá, a economia só piorou, apesar das medidas do Levi. Bem, dentro do tempo que foi proposto, essas são as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, João Pedro Esther. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate. Inclusive, gente, dá mais 5 minutos.
foi proposto, né, pela mesa, que em vez de 15 a gente vai dar 20 aos dois debatedores, pela ordem. Primeiro, o companheiro Paulo Varela, depois o companheiro Eudes Varela é companheiro militante da CSP Colunas, dirigente sindical da CPG, né, Mano? Ok. Falou. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Queria cumprimentar aqui o Eudes, também palestrante nesse momento, e o meu conterrâneo Stégio, também lá do Rio Grande do Sul, segundo. E, bom, com isso, eu cumprimento também os companheiros que estão dirigindo essa mesa aqui nesse momento. Eu creio que é importante a gente situar a economia e a situação política mundial antes de entrar na questão mais nacional. Embora que o tempo aqui seja muito curto, eu represento, acredito que de forma diferente a posição dos outros dois companheiros que estão nessa mesa, mas eu tenho só 20 minutos para tocar aqui, então fica difícil de fato aprofundar os temas. Mas nós vivemos uma crise econômica mundial que desandou a partir de 2008 e ela segue com seus duplos mergulhos, daqui a pouco dá uma subidinha, daqui a pouco desce e tal, mas é uma crise que nós consideramos uma crise crônica do sistema capitalista nesse momento. Não é apenas mais uma das crises cíclicas do capital, uma crise muito profunda. E ela, nesse momento, por exemplo, aponta uma situação bastante delicada, porque o motor da economia mundial, que chama-se China, não só entrou num processo de não crescimento, ou seja, de uma instabilidade do seu crescimento econômico na ordem de 7%, como há uma projeção nesse ano para que reduza, inclusive, essa perspectiva de PIB de 7%. A China já bateu recordes, podemos dizer, na época, por exemplo, áurea do governo Lula aqui no Brasil, que atingia 14%, 13,7% de crescimento econômico nesse período em que Lula chega ao poder a partir de 2013. E a China é que mantinha uma estabilidade econômica, a estabilidade da economia mundialmente. Bom, com essa queda da produção econômica na China, que é fruto de uma crise, não só a crise financeira, mas uma crise de produção também do capital, leva, evidentemente, consequências a todos os países que são parceiros comerciais da China. Dentre eles, o Brasil como um dos parceiros mais privilegiados. O Brasil conseguiu atravessar o período da crise econômica mundial até meados de 2013, numa situação relativamente confortável, em função da grande exportação que produzia para a China de commodities, ou seja, de produtos primários, né, para a China produtora. E com isso foi possível, inclusive, fazer um incremento na economia nacional, a ponto de garantir que uma economia que ainda tinha um certo aquecimento, um consumo ainda que tinha uma possibilidade de aquecimento, se beneficiou desse processo internacional nas relações com a China. Só que isso acabou. E isso acabou em meados do governo da Dilma. E quando acaba em meados do governo da Dilma, o que acontece? A política tem que mudar. Porque quando eu posso abrir concessões, como por exemplo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, esses projetos que na nossa opinião são compensações, né, em relação ao grande benefício que o Estado dá para o capital, para o grande capital, para os grandes empresários, seja do setor financeiro, seja do setor produtivo ou do comércio, trabalha uma política de medidas compensatórias, como essas, que na verdade significam ninharias no orçamento da União. Por exemplo, 5 milhões para 5 milhões para o Bolsa Família, o que em relação a 1 trilhão e 600 bilhões para pagamento
de juros e serviço da dívida aos agiotas do sistema financeiro nacional e internacional. É simplesmente nada. Políticas compensatórias. Mas se for uma pobreza muito grande nesse país, muitas vezes R$200 parece muita coisa. Só que se dá bilhões para a bolsa do banqueiro. Então, essa realidade, né, fez com que a política do governo tivesse mudado do ponto de vista econômico. E precisaria fazer, por exemplo, ajustes fiscais, que foram feitos. E nós vivemos uma situação nesse momento, porque para além do problema de uma economia fragilizada, de uma economia que na esteira da crise mundial econômica também está bastante combatida, como reflexo dessa política, nós temos um governo mergulhado na corrupção. E aqui vamos deixar claro, não é nem fetiche trabalhar com isso. A corrupção é inerente ao sistema capitalista. Na ditadura militar, a corrupção campeia. Aliás, vamos trazer para o tempo atual. A maioria dessas grandes empresas, empreiteiras, que estão envolvidas no sistema Lava Jato, nessa operação Lava Jato, foram criadas na época da ditadura militar, com subsídios governamentais. Então, uma falácia dessa turma aí, que coloca algum setor minoritário, o Corpo Ministério, que coloca que precisa voltar à ditadura militar, para nós termos outro tipo de comportamento político no país, pode ser uma falácia, uma idiotice, eu diria. Porque as empresas foram criadas com os recursos públicos pela própria ditadura militar. E, ao longo do tempo, foram elementos de corrupção do país. Foram elementos que estabeleciam e aprofundaram a corrupção do país. E que, nesse momento, uma operação leva à denúncia de todo esse processo. Que aí tem a ver com os interesses políticos. Vamos combinar muito claro entre nós. A burguesia faz alianças com o PT para que ela possa aplicar a política dela via governo do PT. Essa é a lógica. A lógica não é que o governo do PT, o governo chega, o PT chega ao governo, chega ao poder e abre concessões para a burguesia. Ou faz uma aliança com a burguesia. Faz sim uma aliança de governabilidade, mas garantindo para a burguesia todos os seus interesses. Garantindo a taxa de lucro elevada, garantindo subsídios para as empresas em momentos de crise, como foi doado, por exemplo, em 2008, pelo governo Lula, 20 bilhões para General Motors, aqui no Brasil, que estava em pré-falência, em função da crise econômica mundial. Então, é uma coalizão que se estabelece, mas não é uma unidade entre duas classes, em que há concessões para uma classe e para outra. Há sim migalhas para uma classe e concessões muitas para outra, para a classe dominante, sobretudo a classe que evidentemente controla a riqueza do país. Então, nesse processo agora que nós estamos vivendo, há evidentemente uma crise profunda que se combina com a crise econômica e a crise das denúncias, a crise política, enfim, e que coloca o governo numa situação bastante privilegiada, bastante frágil. Os índices de popularidade da Dilma hoje só são comparáveis aos índices de popularidade do Sarney, lá nos anos 80, algo em torno de 7% de apoio popular. Bom, isso não é qualquer coisa. Há um divórcio nesse momento dos setores operários, digamos, os batalhões pesados da classe trabalhadora, são os setores operários das montadoras, das grandes empresas, que romperam com o PT. E aqui eu tenho que deixar claro, porque não há como você tem que identificar quem é que está no poder representando um determinado segmento político na sociedade. Mas você não pode descaracterizar que esse elemento na presidência ou no governo do Estado representa um projeto político de uma organização político-partidária. Então não é que a Dilma é que está fazendo toda essa política com a burguesia, com os setores da burguesia, para aplicar ajustes fiscais que tentam resolver o problema da crise atacando os interesses da classe trabalhadora. Não é a Dilma, mas é o PT. É a coalizão do PT, o PMDB, todos os setores que estão compondo isso. Parte deles são elementos políticos da burguesia, são representantes da burguesia, como Cátia Abreu, que recentemente deu
contribuição dizendo que não existe latifúndio no Brasil e a reforma agrária não precisa ser feita. A necessidade de fazer a reforma agrária. Agora o negócio, localiza todo mundo aí, toma um negócio, um funcionário, não precisa fazer. Aqui não tem latifúndio. Né? É ministra da Agricultura. Né? Coincidentemente, né? Depois, antes disso, nós fazemos um levantamento e nós vamos perceber que no governo Dilma nós tivemos o pior desempenho em 20 anos em relação a assentamentos da reforma agrária. Ou seja, 54% inferior ao último período do Lula. Então, por que tem que fazer isso? Por que é essa política? Pois esses acordos com a burguesia brasileira, que não são setores marginais da burguesia que estão no governo. Nós temos a Cátia Abreu, que foi lá atrás com a família, fundadora da UDR, a União Pluralista, entendeu? Que é o setor fascista, inclusive, vamos deixar claro. Né? Foi lá, foi fundadora lá atrás. Hoje é a rainha do agronegócio. O agronegócio que propõe, que trabalha, que exige, por exemplo, trabalho escravo nos engenhos. Trabalha com isso. Tá? Essa é a Cátia Abreu, que está no Ministério da Agricultura. Nós temos o Levi, Joaquim Levi, que é um expoente, um dos maiores expoentes do sistema financeiro, e que é um homem forte do sistema financeiro nacional e internacional. Aliás, o Levi só entrou ali porque o Trabuco, que é o presidente do Bradesco, se recusou a pegar a tarefa. Então ele deu para o seu segundo, que era assessoria direta dele ali e tal, deu essa vaguinha aí do governo para controlar o cofre, né, do governo da Dilma. Então, a realidade que nós estamos vivendo no país hoje não é que é um governo que está em disputa, nós temos que puxar para cá para vir trabalhar conosco, não. É um governo que entende muito bem a situação política e econômica do capital e escolhe o seu lado. E o seu lado é favorecer os setores da burguesia nacional e internacional, porque não é só nacional. Esse consumo
E os dois governos do Lula foram governos extremamente voltados para a classe trabalhadora. Bom, eu sou servidor público, e vocês todos aqui são servidores públicos, e vocês sabem o que aconteceu conosco em 2003. Aliás, o único projeto, a única reforma estrutural feita nesse país até hoje, pelos governos do PT, foi a reforma da Previdência. O único projeto. Que atingiu os servidores públicos do seu coração, mas que atingiu o conjunto da classe trabalhadora, de uma forma geral, porque esse é o segmento da classe trabalhadora. E boa parte dos companheiros e companheiras aqui, certamente estão com mais de 40 anos de trabalho e não conseguiram se aposentar ainda. E agora recebem a nova paulada, né? Que é o corte do abono permanência, né? Que é o corte do abono permanência. Que pensem vocês, o corte do abono permanência vai fazer com que as pessoas se aposentem mais rapidamente. Combinado com isso, o governo acabou com os concursos, suspendeu todos os concursos. Sabe o que vai acontecer em um ano? Uma evasão de mais ou menos 40 mil postos de trabalho no serviço público, ou 40 mil cargos públicos, para se utilizar o termo correto. Isso significa o que como consequência? Mais prejuízo ao atendimento da população brasileira, aquela que realmente necessita disso, que são os pobres, são os trabalhadores. Né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo e tem sido a política adotada pelo governo. Mas vamos mais adiante. Não é que o governo faz mobilização, toma políticas pontuais. Toma políticas que são estratégicas, como por exemplo, a entrega do campo de Libra e a liberdade para a exploração dos campos de petróleo pela iniciativa privada, pela Shell, pela Exxon, por essas grandes empreiteiras. Começou com isso e botou polícia na rua e até mergulhadores na Baía de Guanabara para vigiar os manifestantes que estavam contra aquilo. Essa é a política do governo de Frente Popular, do governo do PT. Essa é a política votada. Mas vai mais adiante. Agora, recentemente, qual é a política? Vamos aprofundar ainda mais a distribuição da Petrobras e vamos abrir concessões, direito à concessão por parte do interesse privado para fazer também, utilizar também espaço da Petrobras distribuidora, ou seja, a distribuição dos produtos derivados de petróleo diretamente nos postos, privatizando essa área. Pode usar o nome que usar, concessão, parceria, PPS, ok e tal, mas significa uma coisa só, é parte do patrimônio brasileiro que está sendo entregue aos interesses privados. Então, são essas políticas que estão colocadas aí. Evidentemente que Dilma não faz isso, nem o PT faz sozinho. O Alckmin de São Paulo, no seu PSDB, está privatizando a linha 5, a linha amarela, que é uma das mais rentáveis. Assim como o Sartori lá no Rio Grande do Sul quer privatizar o metrô de Porto Alegre. Né? Então, essas são políticas aí que são combinadas. Por isso que nós temos uma avaliação que nessa situação política que estamos vivendo agora, existem três campos. Embora haja dois campos do ponto de vista de classe, né? Existe o campo da classe trabalhadora e da classe burguesa. Do ponto de vista do Brasil, hoje nós estamos vivendo três campos políticos que se enfrentam. O primeiro deles é o próprio governo, que em unidade com a burguesia toca projetos que atacam o interesse da classe para minimizar os efeitos da crise econômica mundial e brasileira e para continuar remunerando os interesses dos banqueiros e dos grandes empresários. Por outro lado, aqueles que perderam a eleição ano passado e que não se contentam com isso e tentam chamar mobilizações nas ruas e tal para desequilibrar o governo numa tentativa de um tal de impeachment. Né? Só que em meio a essas duas faces aqui são da mesma moeda. Porque o Aécio, que incentiva essas mobilizações, que é o que objetivamente? Queria ele estar e o seu PSDB no governo federal para aplicar esses projetos que a Dilma está aplicando. Vamos ter claro isso, porque não seria diferente. Esse projeto econômico que está sendo aplicado agora seria, digamos assim, melzinho da chupeta do PSDB para aplicar também. Porque não penaliza nada os empresários, não mexe nada com as grandes riquezas, não mexe nada com o latifúndio, não mexe nada com o agronegócio, não mexe nada com a taxa de juros para a dívida pública, não mexe nada disso. É o receituário do neoliberalismo. É isso que importa. Nós dissemos o
seguinte: nós, através da CSP Lutas, de organizações partidárias como o PSTU, como o PCB, como outras organizações, várias outras organizações da classe trabalhadora, dissemos que precisa construir uma outra alternativa, uma terceira alternativa no meio disso, que é aqueles que dizem não a esses projetos políticos que beneficiam os interesses do capital, que dizem que precisamos organizar a classe trabalhadora para fazer uma greve geral no país, para derrotar esses projetos econômicos, e que exigimos, por exemplo, das centrais que representam majoritariamente a classe trabalhadora, que entendam que para derrotar esses projetos econômicos também precisa derrotar esse governo. Não há como derrotar o ajuste fiscal, não há como derrotar as privatizações, não há como derrotar a redução de investimentos na área de saúde e de educação, se não derrotar o próprio governo, porque é ele que aplica essas políticas. Esse é o problema central. E aqui as direções do movimento têm que ter essa compreensão. E nós achamos que só podemos desenvolver essa derrota, impor essa derrota a esses setores, com aquilo que o Stedley está falando. Isso tem a ver porque a busca da unidade da nossa classe. Agora, unidade é para quê? Para que a unidade? A unidade é prevendo a próxima eleição? A unidade é prevendo quem dentro do jogo eleitoral controlado pela burguesia e seu poder econômico vai governar o país daqui a em 2018? É isso? Ou é que precisamos compreender que existe uma política econômica que retira direitos históricos da classe trabalhadora e que essa política só é aplicada porque é uma necessidade do capital para poder conter a sua tendência à queda da taxa de lucro, sobretudo num processo de crise econômica profunda como nós vivemos, e a partir daí, ao compreender isso, não dá para esperar 2018, ou seja lá quem for que vai chegar na presidência da República. É preciso construir, a partir desse momento, a unidade do conjunto das entidades, dos movimentos sociais, dos movimentos da classe trabalhadora e propor uma greve geral do país. Porque a crise da classe trabalhadora para o enfrentamento contra o capital não é uma crise que os trabalhadores querem ou não querem fazer. A crise, aí que é o drama maior, é a crise de direção. Porque se você não tiver uma direção que aponte o caminho, anarquicamente ninguém sai fazendo luta. Precisa que tenha um encaminhamento, precisa que tenha uma direção para esse processo. Por isso nós aqui, da CSP com Lutas, nossa central pequenininha, reduzidinha, mas que temos uma intervenção importante na luta de classe hoje no Brasil, e acabamos de fazer no dia 15, vitorioso com quase 20 mil pessoas na Luta Paulista, que parou pela cidade, com uma outra alternativa, que não é nem o dia 20, nem o dia 16, achamos que a CUT, a CTB e mesmo a Força Sindical tem que largar a mão da conciliação de classe com a burguesia e construir a unidade da classe trabalhadora e propor uma greve geral para companheiro Eudes Paiva, ex-diretor do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual do Ceará. Companheiro Eudes, 20 minutos. Companheiro, convite profissional, falar em pé, mania de professor. Queria primeiro mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo no quadro do Congresso 27, não é a primeira vez, e é sempre um prazer extremamente renovado voltar a estar com vocês. Em segundo lugar, eu queria fazer agora no início da minha fala também o meu desagravo à agressão sofrida pelo companheiro João Pedro Stedley, pela companheira Adelaide Gonçalves, hoje pela manhã no aeroporto de Fortaleza, por conta de um grupelho de coxinhas de extrema-direita que foram lá atentar contra a democracia e contra o direito das pessoas terem posição nesse país. É necessário repudiar fortemente isso, porque é justamente pequenos atos
Companheiros, esse Congresso se reúne em um momento extremamente grave da crise mundial do sistema capitalista. Vocês estão vendo agora, pela TV, as centenas de milhares de pessoas que migram de todo jeito, como podem, do norte da África, do Oriente Médio, para o continente europeu. Não pensem, companheiros, que são setores do lumpen proletariado daquelas regiões, que são, como se chama na América Latina, descamisados, que são setores excluídos do processo de produção. Não, companheiros. Evidentemente, os muito pobres estão naquele meio. Mas entre aquelas imigrantes estão milhares de trabalhadores qualificados, milhares de operários qualificados, milhares de trabalhadores que até anteontem ocupavam um lugar no processo produtivo do seu país e que de lá foram expulsos pela ingerência do imperialismo, particularmente do imperialismo norte-americano, que literalmente leva à destruição física e material daquele país, ao desmembramento dos mercados, à decomposição do mercado de trabalho, à destruição de direitos consagrados, em particular o direito ao trabalho. A onda de imigrantes são uma expressão maiúscula da impossibilidade do planeta sobreviver ao sistema capitalista. Daqui para diante, companheiro, que já está sendo há vários anos, é a decomposição do trabalho, é a decomposição do mercado de trabalho, é a destruição do direito e até mesmo, companheiros, a expulsão dos trabalhadores do seu país natal. É isso que o capitalismo nos diz. Tive agora com um companheiro grego que me disse uma coisa que eu não sabia. Eu achava que o maior desemprego juvenil era na Espanha. Todo mundo sabe, né? 40% de jovens desempregados. Pois para na Grécia, companheiros, esse número beira 70%. O desemprego é tão avassalador que no setor jovem ele chega a quase 70%. É a destruição da força de trabalho. Literalmente, efetivamente. E o Brasil existe no mundo, existe no globo terrestre. A ideia de que a crise poderia ser eternamente mitigada no Brasil, ela poderia ser eternamente abrandada no Brasil, através de medidas que não atingiam o cerne do problema, mas que tinham efeito paliativo, ou a ideia de que não havia crise no Brasil, só uma marolinha, como o próprio presidente Lula disse uma vez, essa ideia é completamente sepultada. A crise chegou, já tem centenas de milhares de vítimas, trabalhadores desempregados, e ela impõe também no Brasil que os governos tomem medidas antissociais e antipopulares, não impopulares. Há medidas que são impopulares e desnecessárias, provavelmente, mas são medidas antipopulares, contrárias ao interesse da população. Nesse domingo agora, dia 13 de setembro, a Folha de São Paulo fez algo que ela só faz diante de grandes acontecimentos históricos. Ela publicou uma editorial na capa do jornal. A editorial da Folha sempre vem na página 2. Ela publicou uma editorial na capa do jornal. Uma editorial, brincando com alguns companheiros, eu disse que era apontando para o Palácio do Planalto, e como naqueles antigos filmes de Bang Bang, tem alguns aqui mais ou menos da minha idade, mesmo de faroeste, era sai de novo para o alto. Dilma sai de novo para o alto. Ou, brinquei também com o companheiro, Dilma fica no palácio, mas de novo para o alto. O nome da editorial era A Última Chance. Essa editorial, curiosamente, não tinha nenhuma linha sobre a Operação Lava Jato. Não falava da chamada crise ética, crise moral, ou como vocês queiram chamar. Essa editorial dizia que se Dilma quisesse continuar governando, eu vou ler literalmente
e não acho que foi coincidência, no dia seguinte, dia 14, o governo anunciou as medidas adicionais de redução do gasto da União, uma espécie de continuidade do Plano Levi, aquele que foi anunciado no último dia do ano, e de continuidade de sua já renovada feição, que era o Plano Levi-Renan, a chamada Agenda Brasil, mas com medidas ainda mais dramáticas do que aqueles planos já traziam, como, por exemplo, o adiamento do reajuste dos servidores, ou seja, a suspensão prática dos acordos que, em função da força das greves que estão em curso, vinham sendo negociadas durante o processo de luta. Suspensão dos concursos, outras já foram faladas aqui. Bom, a situação hoje é a seguinte: a burguesia busca implementar, através da coalizão do governo, o seu programa econômico. São objetivos da burguesia. Na busca desse objetivo, cujo instrumento de pressão política é a Operação Lava Jato, ela pode chegar, sim, ao impeachment. Possível. A burguesia tem dois ferros no fogo. Na verdade, nem a burguesia. O imperialismo tem dois ferros no fogo. Um é o impeachment. O outro é a saída de fazer com que a sua própria política seja implementada pelo governo de coalizão. O governo de coalizão, que aliás é um termo até que ganha até um sentido irônico nesse momento, porque é uma coalizão em que os próprios membros da coalizão conspiram de manhã, de tarde e de noite para derrubar o governo. Né? O Temer faz isso sem pedir segredo. E a situação se coloca para nós, para os trabalhadores, da seguinte maneira: se nós dissermos, tanto faz o Aécio como a Dilma, ou tanto faz o Temer, que assumiria, como a Dilma, nós estamos dizendo que nós achamos razoável que o programa da Folha de São Paulo seja implementado até o fim. É isso que significa. É isso que significa. Por isso não pode passar pela nossa cabeça nós calarmos diante do movimento que sai às ruas e, sendo ou não o plano municipal da burguesia, levanta a bandeira da interrupção do processo de decisão do povo brasileiro efetivado nas eleições passadas. Mas há também os companheiros e as companheiras que acham isso, que não tem problema sair às ruas com o PPL e com os prefeitos da CGTB com a palavra de ordem embaixo de Dilma. Não tem problema nenhum. A gente pensa assim. Mas, companheiros, também pensam errado, na minha opinião, é só a minha opinião, aqueles que acham que é suficiente dizer respeito ao mandato dado no passado, respeito ao mandato da Dilma. Não ocorre. Como já disse, acham obrigatório, obrigatório. Mas, companheiros, dizer isso e conviver com o Plano Levi, com o Plano Renan Levi, com o pacote de 14 de setembro, como se nada estivesse acontecendo, políticas que, na verdade, colocam o governo Dilma igual a cabeça de São João Batista, numa bandeja oferecida à burguesia, porque são políticas que afastam a base social que elegeu Dilma, significa do mesmo jeito, da mesma maneira, abrir curso, abrir caminho à implementação do plano da Folha de São Paulo, que é o atual plano Levi-Renan, levado às últimas consequências. Então, ao meu ver, é um erro político profundo, desassociar uma coisa da outra. Ao defender o mandato, ao defender a decisão democrática do povo no dia 26 de outubro passado, nós teríamos que dar uma dimensão social
Então, companheiro, nesse momento é necessário sim realizar a unidade. É obrigatório realizar a unidade. E a unidade é sobre a base das reivindicações. Não é sobre a minha apreciação do governo. Eu considero que o principal crime da aliança do PT, não agora no governo Dilma, nos 12 anos de Dilma, é não ter justamente constituído o governo do PT sobre a base das organizações operárias, como a CUT, o MST, as organizações de juventude, etc. E ter optado por tal governo de coalizão que hoje é a coalizão que conspira de manhã, de tarde e de noite contra o próprio governo. É a minha apreciação. É o governo, em particular, agora no governo, que realiza uma política que não corresponde ao conteúdo social do voto que foi dado no ano passado. Mas, companheiros, os problemas são concretos. A primeira central que reagiu ao plano Levi, e digo isso sem nenhum tipo de tentativa de dourar a pílula, é o próprio fato da história. A primeira central sindical que reagiu ao plano Levi, cuja expressão naquele momento era a CMP 664 e 65, foi a CUT através da resolução do Processo Nacional do dia 28 de janeiro de 2015. Foi com base nessa resolução, companheiros, que diante do ato da direita do dia 16 de março, a CUT, o MST, a UNE, movimentos sociais, movimentos populares, saíram às ruas em 13 dizendo golpe não. Mas MP 664 e 665 também não. Não era possível, companheiro, realizar a unidade de todos em cima dessas bandeiras? Eu acho estranhíssimo que não seja. Estranhíssimo. Como também foi muito esquisito professor delegado ao Congresso do ano do Sindicato Nacional, chegar ao Congresso do ano no final de fevereiro, e a tese da bancada cultista ser a única que falava da luta pela derrubada de MP 664 e 665. Também achei esquisito isso. Ninguém falava disso no Congresso. Apenas, vejam só, a bancada da CUT. Mas talvez a coisa continuou. Porque em 7 de abril era a luta contra o PL das terceirizações. E de novo não foi possível realizar a unidade de todos. E de novo a CUT, o MST, etc., que hoje, aliás, compõe a Frente Brasil Popular, que foram a Brasília no dia da votação e foram duramente reprimidos pela polícia do parlamento naquele momento. Repetiu-se mais. De novo, companheiro. E agora, em agosto, com a decretação da Agenda Brasil, Plano Levi, Renan Calheiros, Dilma resgatou de algum ponto do inferno para parecer como salvador da pátria, não é? Diante do ataque representado pelo aprofundamento do Plano Levi, agora na sua forma, Levi, Renan, foi de novo a Central dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragem, a União Nacional dos Estudantes, etc. As
É sobre a base das bandeiras concretas, companheiros. Agora, recentemente, 2 dias depois da apresentação do pacote, aí eu vou dar. Eu tenho tempo ainda, Gustavo? Tenho 1 minuto. Não tenho. Mas agora, 2 dias depois do pacote, foi editada uma resolução da Constitucional que diz a central reação da sua posição contrária à sua política econômica. O pacote não era a produção sem tocar no capital especulativo. A nova CPMF, que a gente fala, pode ser a antessala do novo ataque à Previdência, como ensinou o ministro Levi, e para a CUT,